Muito obrigado, Excelência, Senhora Presidente da Assembleia da República. Sua Excelência, Senhora Presidente da Assembleia da República, Suas Excelências, Senhores Membros da Comissão Permanente, Senhores Membros do Governo, Excelências, Senhores Deputados, meus pares, Excelências, minhas Senhoras, meus Senhores, Excelências, com a devida permissão, tenho a honra e o privilégio de, em nome da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, apresentar o parecer número 16/2018, de 19 de junho, atinente à apreciação da proposta de revisão da Lei número 2/97, de 18 de fevereiro, que estabelece o quadro jurídico para a implantação das autarquias locais. Apreciando enquadramento constitucional. O Estado orienta-se pelos princípios da descentralização e da subsidiariedade, respeitando na sua organização, funcionamento, a autonomia dos órgãos de governação provincial, distrital e das autarquias locais, conforme o disposto no artigo 8 da Constituição da República. As autarquias locais são órgãos locais da administração pública que emanam do princípio da descentralização consagrado no artigo 249 da Constituição da República, que prevê que a administração pública estrutura-se com base no princípio da descentralização e desconcentração, promovendo a modernização e eficácia dos serviços, sem prejuízo da unidade de ação e dos poderes de direção do governo. As autarquias locais são pessoas coletivas públicas dotados de órgãos representativos próprios que visam a persecução dos interesses das populações respectivas, sem prejuízo dos interesses nacionais e da participação do Estado, conforme o disposto no artigo 286 da Constituição da República. As autarquias locais compreendem municípios, que são as circunscrições territoriais das cidades e vilas, e as povoações, que correspondem a circunscrições territoriais das sedes dos postos administrativos, conforme se pode depreender do disposto no número 1 e 2, ambos, do artigo 287 da Constituição da República. Nos termos do disposto número 1 do artigo 289 da Constituição da República, as autarquias locais têm como órgãos uma Assembleia dotada de poderes deliberativos e um Executivo que responde perante ela nos termos fixados na lei. As autarquias locais dispõem de um poder regulamentar próprio, em conformidade com a Constituição da República, das leis e regulamentos emanados das autoridades com poder tutelar, nos termos dispostos no artigo 271 da Constituição da República. A proposta de revisão da Lei nº 2/97, de 18 de fevereiro, assenta na necessidade de conformação da lei com as alterações decorrentes da revisão pontual da Constituição da República, sob pena de a mesma ficar eivada de um vício de inconstitucionalidade material superveniente. Fundamentação da proposta de lei. Não iremos nos ater à fundamentação, uma vez que ela já foi categoricamente apresentada por Sua Excelência, a Senhora Ministra da Administração Estatal e Função Pública, respeitando assim o disposto no regimento da Assembleia da República. Inconstitucionalidades da proposta de lei. Antes de nos referirmos às inconstitucionalidades em concreto, é importante clarificar que a inconstitucionalidade não consiste apenas na violação de regras estabelecidas na Constituição em forma de artigos concretos, pois a função de estabelecer regras é das normas infraconstitucionais, enquanto que a função primária da Constituição da República é
de estabelecer princípios estruturantes que formam a unidade, coerência, harmonia e integridade do sistema jurídico de um determinado ordenamento jurídico. Daí a existência de inconstitucionalidades que podem decorrer da violação de regras e inconstitucionalidades que podem decorrer da violação de princípios constitucionais, o que exige uma interpretação não meramente literal da Constituição, mas uma interpretação hermenêutica e sistêmica. Por isso, uma decisão legislativa que dê respeito os princípios constitucionais, para além de configurar uma inconstitucionalidade, pode degenerar num desvio do poder legislativo. A proposta de revisão da Lei nº 2/97, de 18 de fevereiro, apresenta algumas inconstitucionalidades que subvertem o espírito da revisão pontual da Constituição da República, designadamente no seu artigo 91, com a epígrafe substituição do presidente do Conselho Autárquico. Lê-se no seu número 4, passamos a citar: no caso de substituição definitiva, prevista no número 3, é designado o membro da Assembleia que se encontre melhor posicionado na lista do partido político, coligação de partidos políticos ou grupo de cidadãos eleitores em termos de requisitos de elegibilidade para o cargo de presidente do Conselho de Povoação. 5. Citação. Para efeitos do número anterior, o partido político, coligação de partidos políticos ou grupos de cidadãos eleitores que tiver obtido maioria de votos na Assembleia de Povoação tem o prazo de 7 dias úteis para pronunciar-se acerca do candidato melhor posicionado dentro da sua lista de candidatura. 6. Citação. Não se pronunciando o partido político, coligação de partidos políticos ou grupo de cidadãos eleitores que tiver obtido maioria de votos na eleição da Assembleia Municipal no prazo referido no número anterior, a substituição é feita através do membro da Assembleia de Povoação que se seguir ao cabeça de lista. Fim de citações. Estas propostas supramencionadas, vertidas nos artigos 4, 5 e 6, nos números 4, 5 e 6 do artigo 91, desvirtuam o princípio da eleição do presidente do Conselho Autárquico por sufrágio universal, pessoal, direto e secreto. Se os partidos políticos, nas eleições, não têm legitimidade para nomearem o presidente, mas sim de indicarem os candidatos, não podem avocar essa legitimidade depois das eleições, pois o sistema de eleição é direto, pessoal e secreto. As regras de eleição não podem ser alteradas em função das circunstâncias e nem dos momentos e vontades. A função eleitoral dos partidos políticos termina com a proclamação e validação dos resultados eleitorais pelo Conselho Constitucional. Por outras, a capacidade de cognição dos partidos políticos esgota-se com a eleição. A participação dos partidos na designação dos titulares dos órgãos eletivos materializa-se através da designação dos seus candidatos. A partir do momento em que os partidos políticos interferem na designação do sucessor em caso de impedimento definitivo, passamos de um sistema de eleição direta para um sistema de eleição indireta, o que configura uma inconstitucionalidade. Aliás, no direito moçambicano, já faz escola o processo de sucessão em obediência à ordem da sequência da lista ao nível da Assembleia da República, das Assembleias Provinciais e das Assembleias Municipais. A sucessão, com base na ordem sequencial dos eleitos, não só materializa o espírito do disposto no número 5 do artigo 289 da Constituição da República, como também respeita a vontade popular, evita arbitrariedades, garante maior segurança jurídica e salvaguarda o princípio do sufrágio universal. Artigo 96. A.
com epígrafe: requisitos para o cargo do presidente do Conselho Autárquico. Lê-se, passamos a citar: 1A. Se tenha recenseado em qualquer autarquia. 2. Os partidos políticos, coligações de partidos políticos ou grupos de cidadãos eleitores podem fazer constar das suas listas de candidaturas cidadãos nacionais recenseados em qualquer autarquia do país para efeitos de ocupação de lugares de cabeça de lista ou de melhor posicionado, desde que verificados os requisitos constantes do número 1 do presente artigo e em número não superior a 3. Fim de citações. Estas propostas acima mencionadas desvirtuam o espírito, princípio e o modelo de descentralização autárquica consagrado nos artigos 267 e 286 da Constituição da República. Com efeito, o disposto na linha A do número 1 e no número 2, ambos do artigo 96A da proposta em apreço, está inquinado de um vício de inconstitucionalidade, na medida em que, para o cargo do presidente do Conselho Autárquico, não podem concorrer cidadãos que não sejam residentes ou que não se tenham recenseado na referida circunscrição autárquica, pois o poder local implica uma democracia local. Encerra em si o sentido de que os atores devem ser parte integrante da referida autarquia. Ou seja, o poder autárquico é um poder entre vizinhos. As disposições supra-mencionadas são inconstitucionais, pois, ao preverem que um cidadão possa concorrer em qualquer autarquia, independentemente do local da sua residência ou do local onde se recensearam, entram em contradição com a Constituição da República, pois, nos termos do disposto no número 2 do artigo 289, a Assembleia Autárquica é eleita por sufrágio universal, direto, igual, secreto, pessoal e periódico dos cidadãos eleitores residentes na circunscrição territorial da autarquia. A lógica desta inovação constitucional, ao incluir a expressão cidadãos eleitores residentes na circunscrição territorial da autarquia, reside no facto de que a autarquia é, por excelência, um poder local, um governo local ou entre vizinhos. Esta é uma das inovações decorrentes da aprovação da Lei de Revisão Pontual da Constituição da República. É mister notar que, apesar de ter suprimido a referência ao poder local na Lei de Revisão Pontual da Constituição da República, não se deve com isso entender que, ao suprimir-se a expressão poder local, tenha-se suprimido o próprio poder local, pois não se alterou a natureza jurídica da autarquia local, a qual continua a ser um poder tipicamente local que deve ser exercido no âmbito da democracia local e no espírito de uma descentralização territorial autárquica. Os elementos de uma autarquia local são um território, uma comunidade local, os órgãos autárquicos e os interesses locais. É importante recordar que, quando a Assembleia da República reprovou a proposta de lei de criação das autarquias provinciais, um dos fundamentos foi que a dimensão territorial das autarquias, melhor dizendo, a dimensão territorial das províncias na realidade moçambicana, não se podia configurar uma autarquia local, pois uma autarquia é um poder de uma comunidade local para resolver problemas das respectivas populações. De referir que este entendimento já não se aplica aos órgãos centrais, como é o caso da Assembleia da República, onde os deputados podem concorrer em todo o país, independentemente do local onde residem ou do local onde se tenham recenseado, pois o deputado representa todo
todo o país e não o círculo eleitoral pelo qual foi eleito, conforme o disposto no número 2 do artigo 167 da Constituição da República. A importância e a necessidade de um candidato ser residente na circunscrição territorial autárquica foi sufragada pelo Conselho Constitucional na deliberação número 3/CC/03 de 17 de novembro, na qual declara que quanto à relevância do elemento do local de residência para o candidato a presidente da autarquia local, o que releva não é o bairro em que reside, mas sim a residência do candidato dentro do território da autarquia na qual é candidato. Pelo que, ao se exigir que os candidatos provassem o seu local de residência, não estava em causa a necessidade de provar ou discutir sobre o bairro, quarteirão em que o cidadão reside, mas sim provar que o cidadão reside no território da autarquia na qual é candidato. Estivemos a citar extratos de uma deliberação do Conselho Constitucional sobre a matéria. É em decorrência deste espírito de um poder local que o recenseamento eleitoral que teve lugar no presente ano só teve lugar nos territórios autarcizados, ou seja, nos distritos onde há autarquias locais, e eram rejeitados cidadãos deslocados de fora dos distritos das autarquias locais para se recensearem, pois entende-se que o assunto das eleições autárquicas diz respeito às populações residentes nas autarquias locais, às quais cabe o direito de eleger e ser eleito para a persecução de interesses das populações respectivas, conforme o disposto no artigo 286 da Constituição da República. Não é por acaso que no próprio processo de recenseamento eleitoral o cidadão não se recenseia em qualquer autarquia. Recenseia-se sim na autarquia onde reside. Não é razoável que um cidadão seja impedido de se recensear em qualquer autarquia, para que paradoxalmente seja permitido que possa ser eleito em qualquer autarquia, ou seja, ser eleito numa autarquia em que não seja eleitor e não pode votar por força do disposto no número 2 do artigo 289 da Constituição da República. Temos que garantir que o poder autárquico, sendo por excelência um poder local, seja exercido pela comunidade local no espírito da Constituição da República. Mais do que uma questão de inconstitucionalidade para a realidade moçambicana, é mais uma questão de razoabilidade e de justiça em relação às populações ou comunidades locais, a quem deve ser reservado não apenas o direito formal ao poder local, mas sobretudo o direito material ao exercício do poder local em prol da unidade nacional, da democracia local e da descentralização autárquica. A grande peculiaridade do poder autárquico reside no facto de que este pertence à comunidade local. Para que se altere esta filosofia, teríamos que logo no processo de recenseamento eleitoral abranger todo o país e não apenas os territórios autarcizados, e garantir que os cidadãos tivessem o direito de se recensear em qualquer lugar, independentemente do seu local de residência e independentemente de residir ou não numa autarquia local. Este modelo é o aplicado em países com uma autarcização completa de todo o país e com a digitalização do processo e do sistema eleitoral, em que os atos eleitorais podem não ser presenciais, podem ser realizados por via eletrônica, mas garantindo-se a observância do princípio da universalidade e da igualdade. Propostas de supressão das inconstitucionalidades. A Comissão entende que, para a supressão das inconstitucionalidades acima referidas, nos números 4, 5 e 6 do artigo 91 da proposta de revisão da lei, devem ser eliminadas e, consequentemente, sugere a introdução do novo artigo 3A com a seguinte redação. No caso da substituição definitiva, prevista no número 3, o presidente é substituído pelo membro da Assembleia que se seguir ao cabeça de lista.
E no artigo 96A, a Comissão propõe a eliminação da linha A do número 1 e o número 2, ambos do artigo 96A, com a seguinte redação. A linha A tem ao ser licenciado em qualquer autarquia. 2. Os partidos políticos, coligações de partidos políticos ou grupos de cidadãos eleitores podem fazer constar das suas listas de candidaturas cidadãos nacionais licenciados em qualquer autarquia do país para efeitos de ocupação de lugares de cabeça de lista ou de melhor posicionado, desde que verificados os requisitos constantes do número 1 do presente artigo e em número não superior a 3. Propostas de alteração sugeridas pela Comissão e sua fundamentação. Excelências, nós iremos apresentar os detalhes das propostas sugeridas pela Comissão para a alteração da proposta de lei, uma vez que as mesmas irão constar do relatório que será apresentado pela Comissão 4 em sede da especialidade. Vamos apenas nos referir àquelas propostas que consideramos estruturantes e que, de certo modo, são inovadoras, depois de ter apresentado as questões, ter arrolado as questões das inconstitucionalidades. Por exemplo, a Comissão propõe a introdução do novo artigo 2A com a epígrafe Conselho Autárquico, com a seguinte redação. Nos municípios, o Conselho Autárquico corresponde ao Conselho Municipal e nas povoações ao Conselho de Povoação. Esta proposta visa clarificar que a referência a conselhos autárquicos constante da proposta de lei em revisão é genérica para referir-se tanto aos conselhos autárquicos que correspondem aos conselhos municipais, tratando-se de municípios, assim como aos conselhos autárquicos que correspondem aos conselhos de povoação, tratando-se de povoações. Esta terminologia surge no âmbito da descentralização autárquica e no processo da harmonização da terminologia constitucional, conforme resulta dos novos conceitos como Conselho Autárquico, Presidente do Conselho Autárquico e Assembleia Autárquica ao nível das autarquias locais, em decorrência do disposto no artigo 289 da Constituição da República. Todavia, no nosso quadro jurídico constitucional, que foi mantido na recém-terminada revisão constitucional, as autarquias locais constituem o género de que os municípios e povoações são espécies, conforme exposto no número 1 do artigo 287 da Constituição da República. Propõe-se a introdução do novo artigo 7A, com vista a estabelecer as situações de incompatibilidade que possam resultar em conflitos de interesse e de falta de probidade pública dos servidores públicos, com a seguinte redação. Artigo 7A. Incompatibilidade. O exercício da função nos órgãos das autarquias locais é incompatível com a qualidade de deputado da Assembleia da República, juiz conselheiro do Conselho Constitucional, membro do Governo Central, provedor da Justiça, Procurador-Geral da República, magistrado em efetividade de funções, reitor da Universidade Pública e outros estabelecimentos de ensino superior público, membro das forças militares ou militarizadas e elementos das forças de segurança pertencentes aos quadros permanentes no ativo, diplomata de carreira em efetividade de funções, secretário do Estado nos órgãos centrais, provinciais ou distrital, membro do Conselho Executivo Provincial ou Distrital, membro da Assembleia Provincial, funcionário e agente da autarquia local, chefe do posto administrativo, chefe de localidade e chefe de povoação. Propõe-se a introdução de um novo número 2A no artigo 39 da proposta de lei, com a seguinte redação. 2A. Em caso de ausência ou impossibilidade de o presidente da Assembleia Municipal cessante comparecer ao ato da investidura, em sua substituição, o juiz de direito da circunscrição autárquica procede à investidura da Assembleia ou dos membros da Assembleia eleitos no prazo referido no número anterior. Propõe-se a introdução de um novo número 2A no artigo 70, pelas mesmas razões que avocamos quanto à introdução
do novo número 2A no artigo 39 com a seguinte redação. Em caso de ausência ou de impossibilidade do presidente da Assembleia de Povoação cessante comparecer ao ato de investidura, em substituição, o juiz de direito da circunscrição territorial, melhor dizendo, o juiz de direito da circunscrição autárquica procede à investidura dos membros da Assembleia eleitos no prazo referido no número anterior. É proposto o aditamento do novo artigo 90A com a epígrafe demissão, com a seguinte redação. Artigo 90A, demissão. O presidente do Conselho de Povoação pode ser demitido pela Assembleia de Povoação respectiva após processo administrativo gracioso ou processo disciplinar que prove nas seguintes situações. Prática de atos graves e dolosos contrários à Constituição e à lei. Prática de ilegalidades graves no âmbito da gestão autárquica. A responsabilidade culposa pela inobservância por parte da autarquia local das atribuições iniciadas no artigo 6. Manifesta negligência no exercício das funções em cumprimento do programa autárquico e má gestão da autarquia local. 2. A deliberação da Assembleia da Povoação de demissão do presidente do Conselho da Povoação é aprovada por maioria de 2/3 dos membros da Assembleia Autárquica e comunicada ao Conselho de Ministros. 3. A demissão do presidente do Conselho da Povoação pela Assembleia de Povoação não implica a perda de qualidade de membro da Assembleia de Povoação. Conclusão. A Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade considera que a proposta de lei da revisão da Lei nº 2/97, de 18 de fevereiro, que estabelece o quadro legal das autarquias locais, não enferma de nenhum vício de inconstitucionalidade nem de ilegalidade, se forem acolhidas as propostas submetidas e apresentadas pela Comissão. A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade considera que, acolhidas as propostas do suprimento das inconstitucionalidades vertidas no presente parecer, a proposta de lei pode ser apreciada positivamente. Adoção. O presente parecer foi analisado em plenário da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, nas sessões ordinárias dos dias 11, 14, 18 e 19 de junho de 2018. Depois de apreciado e achado conforme, foi adotado e subscrito pelos deputados Ezequiel Molde Gus, relator, Manuel Vasconcelos Estrela Maria, vice-presidente, Antônio Augusto Eduardo Namburete, vice-relator, Helder Ernesto Injojo, Agostinho Gomes Pindula, Patrício Mpangai, Afonso Lopes Nipero, Esmeralda Aurélio Mutemba, João Catemba Chaquamba, Jovial Cetina Mutombeno Marengue da Cruz, Lucé Esperança Mirione Rumeia, Simon Muhambe Macuiane, Maria Angelina Dick Enoque, Luciano Felipe Governo, Laurinda Silva Pedro Antônio Cheia e por mim próprio, Edson da Graça Francisco Macuacua, presidente da Comissão. Não assinou por motivos devidamente justificados o senhor deputado Carlos Manuel Simba. Excelência, senhora Presidente da Assembleia da República, acabei de apresentar o parecer número 16/2018, de 19 de junho, atinente à apreciação da proposta de revisão da Lei número 2/97, de 18 de fevereiro. Pela permissão e atenção dispensados, meu muito obrigado.